Eu não sei se você se lembra, mas algum tempo atrás eu falei sobre o grande Israel. Quem aqui lembra? Vou mudar a pergunta. Quem aqui já ouviu essa expressão, grande Israel? Levanta a mão. Basicamente, o grande Israel é uma coisa que não é muito falada, mas basicamente é o que está escrito em Gênesis 15. A Bíblia fala, certo, a respeito da aliança que Abraão fez, a aliança que Deus fez com Abraão. E você vai ver que Deus fala que Deus ia dar a terra que vai do rio Nilo até o rio Eufrates. Lembra disso ou não? Faz favor, põe para nós aquela imagem que eu passei, do Google Maps. Não é essa imagem do Google Maps. A imagem do Google Maps. Não é essa aí não. Isso, se você fizer isso, eu quando falei sobre o grande Israel, eu trouxe essa mesma imagem. Você vai lá no teu Google Maps, não faça agora, não pegue no celular agora, faz em casa, depois que você lê Josué 7. Você colocar Rio Eufrates até o Rio Nilo, você vai ver que mais ou menos o Rio Nilo passa por aqui, vai até a Etiópia, e o Rio Eufrates ele começa na Turquia, passa pela Síria e vai no Iraque, termina no Golfo Pérsico. Love Church também é geografia. Vai! Deus chegou para Abraão e falou assim, eu vou te dar toda essa terra, mais ou menos daqui, vai dar essa terra até lá em cima. Mais ou menos. Os estudiosos, aquele pessoal que estuda a Bíblia, calculou mais ou menos essa área, dá mais ou menos 2 milhões de metros, 2.300.000 metros quadrados. Hoje Israel é 20 mil metros quadrados, do tamanho do Sergipe. A promessa de Deus é mais ou menos do tamanho do Nordeste brasileiro, mais o Sudeste inteiro. Beleza, obrigado. Pode tirar. Você veja só, Deus faz uma promessa para Abraão e promete uma terra grande. E ele reforça, em Gênesis 15, 2 vezes em Deuteronômio, uma em Número e depois em Ezequiel. A mesma promessa. Os planos de Deus não mudaram. E Deus ele é específico com relação àquilo que Ele vai fazer. Às vezes a gente pensa que Deus as coisas de Deus têm que ser de qualquer jeito. Não. Deus era específico. Na construção do templo, é tantos metros, é esse material, é desse jeito, a porta é voltada para o norte, para o sul, é isso, e dá cada detalhe. E Deus é tão detalhista que Deus deu uma promessa para Abraão e reforçou nos tempos de Moisés e depois no tempo de Ezequiel. O que eu percebo disso? Deus, Ele mantém as suas promessas. Ele não se esquece. Às vezes nós nos esquecemos. Às vezes nós não fazemos aquilo que é necessário. E o povo de Israel, nesse momento, quando passou pelo deserto, ele está de frente da terra prometida e conquista Jericó. Pastor Lúcio terminou a pregação da semana passada nesse ponto. Quem estava aqui lembra, amém? Se você não lembra, vai lá no YouTube, assiste a pregação e você vai lembrar. E o que aconteceu? No capítulo 6, Deus dá uma ordem muito específica. Muito específica. Vocês não vão tocar em nada. Vocês vão separar ouro, prata e alguns metais para o Senhor, e o resto vocês vão queimar tudo e acabar com tudo. Foi uma vitória sobrenatural. O pastor até falou, tinha uma muralha dupla, com um vão de 5 metros, só para vocês terem noção, esse telão aqui tem 5 metros, mais 2 metros. Era uma parede mais larga que esse salão, para vocês terem noção. Aqui tem 10 metros, né? Era mais larga, 1 metro a mais, eram 11 metros e 10 metros de altura. Irmãos, a gente precisa entender, a grande arma não era Israel, era Deus. Era Adonai que estava no meio. Quem que era aquele povo? Eles saíram do deserto, não se esqueça, no Egito, os pais deles eram construtores, a Bíblia fala que eles faziam tijolos, eles eram coletores, então aquele pessoal, todo morreu no deserto. Eles eram apenas aprendizes, eles não eram guerreiros, eles não eram nada. Humanamente falando, de habilidades, era um povo grande, os estudiosos falam entre 1 e 2 milhões de pessoas, não se sabe o número exato, mas eles
fizeram a conquista de Jericó de uma forma sobrenatural. E aqui eu quero dar uma pausa. Que duas coisas, lembra que é o mês de fevereiro? Mas duas coisas aconteceram para que eles tomassem Jericó. Diga fé e obediência. Horrível, horrível. Vocês falando com a boca fechada. Quero ver com vontade agora. Diga fé e obediência. Eu boto fé que dá para ser um pouquinho melhor. Eu tenho fé que vai ser melhor. Espera aí, vai lá, vamos fazer junto. Vai lá, diga fé e obediência. Esses dois conceitos, eles estão extremamente ligados. Aqui um comentário. É muito bonito falar de fé e é muito bonito falar de obediência. Agora, obedecer é um outro papo. Quem aqui tem menos de 20 anos? Levanta a mão. Só eu? Só eu? Mais ninguém? Não? Tá. De 25 para baixo. Quem tem menos de 25 anos? Ah, já apareceu alguns aí. Agora, você que tem mais de 25, você lembra de quando você tinha 15, menos de 20? Você obedecia tudo que seu pai falava e sua mãe ou não? Obedecia com alegria, com um sorriso no rosto. É assim, né? Eu sei, eu não conheço você, eu não conheço a tua, mas tenho certeza que você batia a boca, que você resmungava, discutia, eu não concordo, é a nossa natureza, vai fazer o quê? Mas, eu queria falar primeiramente sobre obediência. Tem dois níveis de obediência, você pode tentar entender vários aspectos, mas existe obediência. A pastora falou aqui que eu sou militar, certo? Para o militar é uma coisa relativamente, não é relativamente, mas é um pouco mais simples do que para os demais. Porque o militar mandou, é sim senhor, acabou. Mandou, vai cumprir. Não existe dificuldade em entender uma ordem. E nós todos entendemos essa ordem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente tem um probleminha com os vizinhos aqui da nossa base. Som e etc. Confesso que algumas vezes nós demos causa para essas questões, mas a maioria, e ultimamente, não. Às vezes o som lá de fora está mais alto, da cachaçaria, e a galera chama a polícia aqui. Eu já tive que um monte de vezes lá conversar com os polícias, porque eles queriam entrar e fiscalizar e tal. Enfim, mas digamos que o pastor Lúcio dê a seguinte ordem. Vai ter o culto de jovens, que dia que é? Foi anunciado aqui, dia... Opa! Aí, vocês estavam dormindo na hora... Que dia é o dia do Love Youth? 22 de março. No dia 21 de março, o pastor chega para os líderes e fala, viu, é o seguinte, nós estamos com problemas com relação a som. Então, às 10 horas da noite, vocês param o som. Não importa. Tá certo? O pessoal entende. Não, tá certo. Por quê? Porque se ficar tocando até madrugada e fizer bagunça, vai ter problema. Sim ou não? Todo mundo entende essa ordem? É algo racional. Opa. Um pai que dá uma orientação, dá uma ordem para o filho, um patrão que dá uma ordem, explica o porquê, todo mundo entende. Às vezes ele não gosta muito, o pessoal, não, mas a gente quer ficar aqui, até a madrugada. Não. É para cumprir a ordem. Gostando ou não, ele entende. Agora, digamos que o pastor Lúcio chega para um cara, para um irmão aqui, irmãos, está vendo esse pontinho aqui, ó? Você vai pegar a talhadeira, a marreta, você vai fazer um buraquinho aqui, você vai pôr uma torneira e vai chumbar. E vai sair água. Aí você vai falar, pastor, pera. Eu não entendi. É para fazer um buraco aqui. Não é para furar e passar um cano. Não, você não entendeu. Não tem nada de cano. Você vai fazer um buraquinho na parede, você vai colocar uma torneira e vai chumbar. E vai sair água. Tem algum engenheiro aqui no nosso meio, não? Arquiteto, engenheiro. Deixa eu fazer uma pergunta para você, uma pergunta técnica, que precisou de muitos anos de estudo em engenharia, né? Mecânica de fluidos e tal. Vai dar certo a técnica? Não. Por quê? Porque não tem encanação. Não tem conexão nenhuma, não tem...
Você faria o que o pastor mandou ou não? Está vendo que tem obediência que a gente consegue compreender, a gente entende com o nosso intelecto, mas tem algumas coisas que é coisa de louco. Agora vamos falar de fé. Fé é a firme certeza, Hebreus 11, né? Queria ser que nem o pastor Lúcio para decorar versículo, mas eu não decoro, nem lendo às vezes eu decoro. É complicado. Eu já desisti, pastor, eu já desisti. Eu ou anoto ou eu falo, está escrito em algum lugar, depois eu pesquiso, porque decorar, mas olha, dessa eu acertei. Se você lá, você vai ver fé, firme certeza. Eu já falei isso uma outra vez. Eu tenho uma definição minha para fé. Uma versão bem erudita, bem técnica, mas é minha. Você pode não gostar. Fé é coisa de louco, é coisa de doido. Fé é coisa de doido. Porque se for racional, não precisa de fé. Esses dois conceitos, fé e obediência, elas podem e vão determinar a vitória na sua vida. O grande problema é que é fácil pregar, é fácil ouvir, mas é difícil de praticar. Eu sempre falo, perdão, talvez seja a mensagem mais linda que exista, perdão. Agora, perdoar, aí o cara tem que ser Highlander. Não adianta, pode falar o que quiser. O cara é cristão, está 50 anos na igreja. Uma coisa é falar de perdão, outra coisa é perdoar. Uma coisa é falar de obediência, outra coisa é obedecer. Uma coisa é falar de fé, e outra coisa é viver de fé. Às vezes a gente tem fé nos nossos recursos, no dinheiro. Não, se eu tiver dinheiro vai acontecer. Mas e se eu não tiver? Daí eu já não. Não tem, não dá. O pastor sempre fala, você pergunta para o dinheiro se você vai casar. Às vezes a gente pergunta para o dinheiro se a gente vai fazer alguma coisa. Mas o que a gente entende aqui? O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Se coloque no lugar desse povo. Eles estavam no meio do deserto. Eles não tinham treinamento militar. E Deus fala, vocês vão conquistar uma terra gigante que mana leite e mel. Eles oravam, Deus dava a estratégia, Deus dava a direção e eles obedeciam. Até o pastor falou que Deus não ia ficar explicando a frequência. Quem lembra disso aí semana passada? Que ia dar a volta. Uma coisa de doido, não é coisa de louco? Dá 7 voltas, durante 6 dias dá uma volta, e no 7º dia dá 7 voltas, gritar e vai cair a muralha. É coisa de louco. E a gente quer racionalizar a fé. É o seguinte, aqui um comentário. Eu sou daqueles, cara, que se está escrito na Bíblia, acabou. Eu não vou tentar adaptar com a ciência, nada. Para mim, se está escrito, aí acabou. Vou ser polêmico aqui, eu não deveria fazer isso, mas vou ser polêmico. Para mim, a humanidade tem 6.000 anos, que é o tempo que Adão veio na Terra. Depois eu não sei, mas tem não sei, eu não estava lá, eu não vi. Os caras, mas tem lá o telescópio que viu o Big... Olha, irmão, eu não sei. Se está escrito, beleza. O que não está, a gente pode ter teorias, conjecturar, mas se não está escrito, para mim não é verdade. Se você gostou, ok. Se você não gostou, ok, do mesmo jeito. Um dia a gente vai descobrir. Se está escrito que eles foram lá e rodearam, gritou e caiu, para mim caiu. Eu não sei o que aconteceu, mas esses caras me ensinam que em dado momento eu tenho que fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. E um comentário que eu tenho que fazer, às vezes, a gente faz coisa da nossa cabeça, na loucura, e acha que Deus é obrigado a respeitar. Eles tinham a direção, Deus falava, vai lá e faz. E Deus foi muito específico na ordem que Ele deu. Vocês vão chegar lá, vocês vão fazer isso. E depois que as muralhas caírem, vocês vão livrar apenas Raabe e sua família, e o resto vocês vão queimar. E os restos vocês vão acabar com tudo. Aí o que aconteceu? Aí, tudo isso foi para a introdução daquilo que a gente leu. Eles saíram e partiram para a conquista. Jericó foi a primeira cidade. Então, quando você chega, se você olhar hoje ali, perto do Mar Vermelho, quando o Rio Jordão cai no Mar Vermelho, você tem Jericó por ali. Ainda tem uma planície, né?
algumas partes meio planas ali, mas logo já tem o deserto da Judéia, começa as montanhas. Então, em algum lugar ali tinha uma outra cidade, chamava Ai. Mas era uma cidade pequenininha, um vilarejo. Pensa, eles tinham 2 milhões de pessoas. Era um trampo violento você movimentar 2 milhões de pessoas, sim ou não? O que eles fizeram? Não, ali é uma cidade pequenininha. Os espias foram lá, manda 2, 3 mil homens que vai dar certo. Imagina que você tem, de um lado, um Mike Tyson, sei lá, e do outro lado você pega um bêbado da rua para lutar com o Mike Tyson. Bêbado ainda, não é? Que está meio cambaleando. E vai sair para a briga. Em quem você apostaria? Em quem? Mike Tyson, eu também, né? Vocês estão com medo de falar, né? Eu estou vendo, tá todo mundo assim, ó. Mas enfim, fale, você apostaria no Beldo ou no Mike Tyson? Todo mundo. Aí o que acontece? Vai ter a luta. Quem que ganha? O Beldo, rapaz, né? Aqui, foi isso, o Beldo ganhou do Mike Tyson. Um povo grande falou, não, manda 2, 3 mil que tem meia dúzia de cara. Lá e é só chegar e eles vão ganhar. Eles foram lá e apanharam. 36, a Bíblia fala que 36 homens de Israel morreram. E a Bíblia fala assim, o coração deles se derreteu como água. Alguém aqui já aconteceu alguma coisa que teu coração ficou derretido, ficou como água? Foi o que aconteceu com esse pessoal. Eles não entenderam, falaram, Deus, Josué falou, meu Deus, o que aconteceu? Eu não estou entendendo, nós fomos lá, aconteceu algo sobrenatural, e chegou aqui, e nessa cidadezinha pequena, e a gente perdeu. O que aconteceu? E ele começa a orar, ele começa a buscar o Senhor. E aqui eu percebo quem era Josué. Ele buscou o Senhor, buscou a direção. E Deus respondeu. Então, vamos comigo, vamos dar uma lida aqui. Volta lá no Josué, vamos dar uma lidinha aqui. No versículo 6. 6, eu li o 6, não? Tá, 7, desculpa. 7, Josué 1, 7. Disse Josué, Senhor, Josué, 7, 7. Olha, lembra que eu falei que eu não decoro os versículos? Nem quando está lendo eu decoro, meu Deus do céu, 7, 7, desculpa, 7, 7. Disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar do Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Vai lá. Tomara que nos contáramos com ficarmos da além do Jordão. Tomara nós contentáramos, é isso? Com ficarmos além do Jordão. Senhor, que direi, pois, Israel? Virei as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Aí no 10, Deus fala com Josué, levanta-te. Num dado momento, Josué está lá orando, Senhor, o que aconteceu? Meu Deus, eu não estou entendendo, o Senhor fez tanta coisa e agora o Senhor nos trouxe aqui para morrer. Era melhor a gente ter ficado para o lado de lá, do lado leste do Jordão, era melhor a gente não ter entrado na terra. Aí Jesus fala, levanta. E aqui eu vou fazer um comentário. Eu já vi essa mensagem várias vezes, e eu já ouvi uns 2, 3 pregadores diferentes falar assim, essa é uma das poucas passagens na Bíblia que Deus manda parar de orar. Levanta-te, vai e age. Então, às vezes a gente tem que parar de orar e agir. Irmãos, aqui um comentário meu, eu entendo que Josué buscou a direção de Deus até que Deus respondeu. Então, antes de começar a agir, a gente já quer começar e fazer do nosso jeito. Não, para e ouve a voz de Deus. Ouve a direção de Deus. Quando ele buscou, clamou, apresentou tudo aquilo ao Senhor, Deus falou com ele. E perceba o seguinte, Deus chega para ele e fala assim, você vai ler, senão a gente vai perder, você vê que enfim, você vai ler e você vai entender. Deus fala assim, vocês pecaram, vocês desobedeceram. E tem uma pessoa que pegou uma capa, pegou prata, pegou ouro e escondeu, está debaixo da barraca. Amanhã de manhã, vocês vão laçar sorte sobre as tribos, famílias, e eu vou mostrar quem é a pessoa. Vamos fazer um
um exercício aqui, um raciocínio rápido. Deus sabia quem era que tinha feito? Sim ou não? Não era mais fácil ele ter falado? Sim ou não? Por que ele não falou? Alguém já se fez essa pergunta ou não? Basicamente Deus deu uma ordem, vocês vão conquistar Jericó e vocês não vão pegar nada. E vocês vão partir para as próximas. Alguém desobedeceu, já no versículo 1, fala que Acã desobedeceu, eles perderam a próxima batalha. Josué tenta descobrir, Senhor, o que aconteceu? Ele fala, alguém cometeu desobediência. E eu mirei contra todo o povo. Eu castiguei por causa da desobediência. Não era mais fácil Deus chegar e falar, vai lá. E aqui, em que pese não está escrito, eu percebo Deus tratando com o povo de uma forma pedagógica. Você vê que Deus falou que amanhã de manhã ia acontecer, e Deus ia revelar a pessoa que tinha desobedecido. Você veja só, o povo todo estava sendo tratado. Aquele povo que Deus tirou do Egito, aqueles que estavam ali, nasceram no deserto, ouviram falar das grandes promessas do Senhor, eles já tinham a lei, mas eles, no meio do povo, ainda tinham pessoas que não viviam aquilo que Deus pediu para eles viver. E Deus escreveu, se você ouvir a minha voz e obedecer as minhas palavras, eu vou te abençoar, assim, 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 assado. Deuteronômio 28. Mas se você for rebelde à minha palavra, a maldição virá assim, 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 assado. São 3 vezes o tanto de maldição daquilo que é bênção, pela desobediência. E o que aconteceu nesse exato momento? Desobediência. Irmãos, às vezes a gente não calcula, a gente não faz o cálculo dos nossos pecados, a gente acha que o pecado, não, isso aí não dá nada, não, Deus perdoa, mas o pecado, ele tem um custo, e um custo alto, e vai impactar toda a nossa família. A grande arma que eles tinham era a presença de Deus. Quando eles desobedeceram, a presença de Deus saiu, eles ficaram sozinhos e perderam feio. Eu não sei, eu não conheço a vida de ninguém, irmãos, eu não sei nem o nome da maioria de vocês, me perdoe, e já teve gente aqui que eu perguntei o nome umas 2 vezes e ainda não decorei. Peço perdão pela minha memória, não tão boa como antigamente, mas mesmo sem te conhecer, mesmo sem saber o teu nome, eu sei que a maioria de vocês já ouviram sobre as coisas de Deus muito. Quem aqui tem menos de 2 anos que frequenta uma igreja, que ouve a palavra, menos de 2 anos, levanta a mão. 1, 2, a minoria. Ou seja, mas independentemente disso, com certeza você que não estava na igreja, ouviu ensinamentos dos seus pais, das pessoas, o que é certo e errado, sim ou não? Na nossa cultura, os pais deveriam ensinar, aquilo que é certo, comportamento. Mas existe algo dentro de nós que infelizmente nos leva para a desobediência. Já viram ou não? Criança? Já viram ou não? Não ponha, se você não falar nada, não tem problema nenhum. Mas se você falar, não põe a mão aqui, o que acontece? Dá uma comichão que eu já vi, irmãos, a criança fazendo assim, olhando para a cara do pai. Faz assim, e o pai e a mãe falavam, não põe a mão, não põe a mão, não põe a mão. E põe assim, olha. Vou tentar ser contido. Eu até tenho vontade de disciplinar a criança, mas eu tenho mais vontade de disciplinar os pais da criança. Se é que você me entende. Se é que você me entende. Mas perceba, isso aconteceu com Acã, uma das pessoas. Deus falou, não toca, acabou. Ele foi lá e pegou. Se você olhar bem, é mais ou menos o que aconteceu com Eva, é o que acontece comigo, com você. A gente olha, pensa, cobiça, faz as contas. Não é para fazer, não, mas não dá nada. Vai lá e pega. Irmão, se está escrito, acabou. Está escrito. Obras da carne. Se você pegar lá aquelas obras da carne, lá está escrito. É obra, você vai gerar, é você que vai fazer.
Você decide se você vai fazer ou não. Não me diga que você peca, ai, pequei, não sabia. Não. Eu não vou dizer 100%, mas 90 e muitos por cento, pecado que você pratica, que nós praticamos, é consciente. É sabendo que está errado. E eu faço ciente, querendo, sem temor nenhum. É fato. Às vezes acontece um momento de, de lapso, de raiva, que você... Mas na maioria. E mesmo assim, se aconteceu, Deus fala, precisa de tratamento. E aí você vai ver que Deus trata com o povo de Israel. Durante toda aquela noite, eu imagino que o tratamento de Deus, dentro das famílias, já correu a notícia. Olha, alguém fez alguma coisa errada, desobediência. Deus vai mostrar amanhã cedo. Acã sabia daquilo lá ou não? Ficou quietinho. Ele falou, no meio de 2 milhões de pessoas, você acha que eu vou ser pego? Não está escrito isso, aqui eu estou conjecturando, beleza? Tranquilo? Nesse exato momento, quando Deus começa a revelar, no dia seguinte, depois daquela noite toda de tratamento, eu tenho certeza, eu acredito, que durante aquela noite nós perdemos, houve arrependimento. Muitas pessoas que praticavam outras coisas, outras desobediências, confessaram, não, será que fui eu? Por que eu digo isso? Porque na ceia do Senhor, aquela que Jesus fez na Páscoa, aconteceu isso. Jesus falou, alguém aqui vai me trair. Eles já começaram, mas será eu? Será que eu fiz alguma coisa? Então, depois daquela noite toda de tratamento com o povo, Deus revela. Aí fica fácil, né? Aí Acã, você vai ler hoje, Josué 7, você vai ver que Acã fala, pequei, eu peguei, está lá, debaixo da minha tenda, peguei uma túnica babilônica, 2, 3 quilos de prata e uma barra de meio quilo de ouro. Eu fiz a conta. Nos valores atuais, dá em torno de 300 mil reais, hoje. Nem é tanto assim, mas digamos que fosse 3 milhões de reais. Deus dá uma sentença. Aquele que for descoberto, vai morrer, vai ser queimado e vai ser apedrejado, para ficar de exemplo para todo Israel. E a gente não sabe a data exata que esse livro foi escrito ou concluído. Alguns autores dizem que foi ali, logo após a morte de Josué, entre 1400 a.C., outros dizem que a redação final foi dada no exílio babilônico, em 550 antes de Cristo, ou seja, pode ser um lapso de até 1000 anos depois. Não importa quando foi. Na época que foi escrito, ele fala, e até os dias de hoje está lá a montanha de pedra em cima de Acã e sua família. E aqui, prometo que vou ser rápido, continue comigo. Veja só, vou fazer um parênteses aqui. Depois de meia hora que a gente começa a pregar, a gente começa a ver a galera olhando no celular, Instagram, aí já mandando mensagem. Como é que eu sei? Porque a pessoa está aqui. Dá até uma risada assim, ó. Entendeu? Não, eu estou anotando, estou anotando a palavra. Aham, sei, Deus está vendo, viu? Deus está vendo você mexer. Então, dá esse horário, eu esperei para falar agora, você vai ter uma vontade de mexer no teu celular para ver o que está acontecendo, mas continue aqui comigo, mais 15 minutos e eu vou concluir. Então é o seguinte, obediência e fé, foi a marca até aquele momento, mas houve um momento em que o pecado aconteceu. Irmãos, por mais obediente uma pessoa de fé que você seja, vai acontecer de você pecar, porque nós somos pecadores. Vai acontecer de eu pecar, vai acontecer do pastor pecar, todo mundo, não adianta. Por mais que a gente lute, mas vai acontecer. E o pecado não se iluda, não dá nada. Não, o pecado traz morte. O pecado, o salário do pecado é a morte, não importa se é pecadinho ou se é pecadão. E aqui, rapidamente, eu quero falar sobre 5 situações que eu observo nesse contexto. Primeiro, aconteceu a desobediência. Segundo, aconteceu a morte. Terceiro, confusão. Quarto, revelação. E segundo, conserto, tratamento.
Você veja só, no momento que a desobediência aconteceu, Deus se afastou. Deus saiu do meio do povo. E eles não sabiam como a presença de Deus vai embora e você não percebe. O pecado nos cega. Por isso que a gente acha que o pecado não dá nada. Porque está tudo dando certo. Eu continuo minha vida. Não é porque tudo está dando certo que Deus está nesse negócio. Vou dar um exemplo. Jonas, Deus falou, vai para Nínive. Ele foi para a Espanha, Tarsis. Segundo os historiadores, de Jope, só saía um barco para a Espanha. Isso você está falando ali, Jope, onde hoje é Tel Aviv. A Espanha era o fim do mundo, não existia América na época. Ou seja, Jonas deu uma declaração. Deus mandou ir para cá, vou para o fim do mundo. Só 2 vezes por ano saía um barco de Jope para lá. Ele estava na hora certa, ele tinha um dinheiro, que não devia ser uma passagem cara, ele tinha um dinheiro, na hora certa tinha o barco para ele ir para longe, ele entrou no barco. Significa que Deus estava com ele, que as coisas iam dar certo? Não. Então não é nem porque tudo está dando certo que Deus está no meio. Então toma cuidado. Às vezes Deus não está mais, Deus abandonou, Deus saiu e a gente acha que Deus está com a gente. E Deus é obrigado a fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. A gente vê hoje pastores determinando, agora! E dando ordem para Deus, que isso? Está louco? Mudou agora? O poste está fazendo suas necessidades no cachorro? Eu não penso num exemplo melhor, tentei ser mais polido que eu consegui, mas a gente pensa, você está maluco? Que dá ordem para Deus? É a misericórdia de Deus que nos mantém vivo. A presença dele é que vai fazer você ter vitória. Se a presença dele se apartar, a gente vai colher morte. A desobediência, o pecado, trouxe a morte. E a ira de Deus se acendeu contra todo Israel, não foi contra Acã. Irmãos, eu vou confessar um momento de vacilo meu. Uma vez eu estava dirigindo o carro do meu pai, era uma Export. E nessa época eu estava fazendo um treinamento ninja muito forte, eu não sei, nem eu entendo o que estava acontecendo, mas sabe quando você pega a chave? Então fui bater a porta do carro e eu estava segurando a chave. Aí eu fiz assim, ó, na hora que eu empurrei, escapou, e eu fui pegar a chave, e eu peguei a chave e enfiei o dedão na porta e bateu. Eu falei, cara, o ninjitsu muito forte, que eu empurrei, caiu, a chave eu catei e entrou. E bateu, é uma porta pesada, pau! Rapaz, eu me considero um cara muito macho. Não conheço cara mais macho que eu, viu? Porque hoje em dia os machinhos que existem, é uns machinhos meia boca. Mas rapaz, aí eu olhei para mim e falei, cara, vacilei, porque eu quase desmaiei. Um dedinho, irmão. Um dedinho, bateu a porta, começou a sair sangue. Eu estava na porta da igreja, eu sentei, eu parei, falei, vou desmaiar. Sabe quando dá aquela zonzeira? Aí eu sentei, começou a ficar tudo nebuloso assim, deu aquela fechada, né? Para quem já desmaiou sabe, aquele negócio, começou a ficar preto as extremidades da minha visão. Eu tremendo, comecei a tremer. Aí eu levantei. Aí apareceu um jovem da igreja, tá tudo bem? Falei, não, tá tudo bem, levantei macho assim. Rapaz, aqui é Corinthians, tá pensando o quê? Mas depois eu falei, vacilei, hein, cara, vacilei na minha marcha. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Um dedinho, quase desmaiei na rua. Imagina que cena mais ridícula. Alguém aqui já teve pedra no rim? Ei, outra eu tive também, ó. Uma pedrinha desse tamanho, coisa mais ridícula, derruba um homem gigante. Por quê? Porque é o corpo. Você é corpo. Se você faz parte do corpo e algo atacou, feriu o corpo todo sofre. Não dá para... Eu não entendo, eu poderia falar, foi o dedão que se machucou? Que se dane o seu dedão. Fica aí, não enche minha paciência aí, tem mais coisa para fazer. Mas não. Quase desmaiei. É assim. Vou dar um exemplo. Se alguém da sua família começa a usar crack, vai afetar a família?
Se o marido, homens, tem homem aqui ou não? Para, vou dar uma chance porque eu peguei despreparado, vai. Se alguém usar, voltei uns 10 segundos. Se alguém dentro de uma família usar crack, vai causar problema para a família? O homem da casa, tem homem aqui? Aê, garoto, vocês são show demais. Viu? Se o homem da casa começar a usar crack, o que vai acontecer com essa família? Que é o provedor, vamos dizer, o que vai acontecer? A família vai entrar, vai passar necessidade, sim ou não? Você já viu isso acontecer por aí? Não, a família, não. Quem usou crack é ele que se dane. A gente aqui está livre. Você que escolheu usar crack, o corpo sofre. Deus estava tratando com a nação, porque a nação era o povo de Deus, então ele tratou com todo o povo. E veio a morte, o pecado traz a morte. Não adianta achar que o pecadinho e pecadão. Nós, crentes da nossa geração, nós temos um código penal cristão, certo? Adultério, 200 Pai Nosso, 500 Ave Maria, mas uma mentirinha, não, 2 Pai Nosso tá bom, a gente tem não é assim, a gente não tem isso aqui é grave, não, isso aqui não dá nada. Já viram isso ou não? Aqui dentro, falei das Ave Maria Pai Nosso, você já pensou em outra religião, mas não, estou falando aqui dentro. A gente mensura o pecado pela consequência, pela gravidade, mas pecado é pecado. O adultério, o homicídio, o vício nas drogas, no crack, leva tanto para o inferno quanto a mentirinha que você conta, quanto a inveja, quanto a cobiça, não importa. Não vou falar sobre os títulos penais, mas o pecado, ele gera a morte. Foi o que aconteceu, 36 pessoas morreram naquela oportunidade. E aí gerou aquela confusão, confronto, Josué começou a orar, a buscar, e aqui está o segredo. Lembra que eu falei que todos nós aqui vamos pecar? Todos? O segredo está aqui, eu sei, irmão, você, eu, nós vamos pecar. A diferença do resultado está, o que você vai fazer após ter pecado? Você vai se arrepender, confessar, buscar a direção do Senhor, ou você vai encobrir, fazer igual a Cã? Não, põe debaixo da tenda, ninguém vai ver. O que eu imagino? Ele pensou, uma capa babilônica, irmão. Um judeu usando uma capa babilônica, você acha que ele ia usar para algum lugar? O ouro e prata, até ele poderia usar, passava ali, mas o que ele ia fazer com a capa babilônica? Ele ia manter escondido, guardado. Isso representa o quê? Aquele pecadinho, ninguém vê, ninguém sabe, mas eu deixo ele guardadinho, porque eu não posso usar na frente de todo mundo, eu não posso mostrar, porque senão vão ver quem eu sou. E às vezes a gente faz isso, tem coisas que a gente deixa guardadinha lá no fundo, e vive a vida dentro da igreja, e Deus está fora, Deus se ausentou, e nós começamos a receber o salário do pecado, que é a morte, e não sabemos que Deus está fora. Mas aí vem o segredo, você buscar o Senhor até que Ele fale, até que Ele dê a direção. Não que vem na tua cabeça, vou fazer isso aqui, ou vou fazer aquilo outro. Não, Deus vai dar a direção. Deus vai fazer eventualmente um tratamento, Deus poderia chegar e falar direto. Mas Ele tem um tratamento. O importante é você entender isso. Lembra que eu falei sobre o grande Israel? O grande Israel é o quê? Esse tratamento, a direção, as estratégias, é o como. Eu não sei, na minha opinião, o como é tão importante quanto o que. Porque, eventualmente, você, quem aqui já recebeu uma palavra profética, uma direção? Já receberam? Ok, você já sabe para onde ir. E aqui eu faço um parênteses, às vezes a gente fica numa preguiça espiritual de buscar o Senhor, e a gente quer que alguém busque o Senhor para a gente. Já viu, pastor? Pastor, o que eu faço? Eu tenho que fazer tal coisa. O que eu faço? Ele quer que o pastor responda o que eu tenho que fazer. É o guru. É que o pastor Lúcio é um cara, né? Sempre sorriso, né? Tal, e ele vai. Mas eu falo, se perguntar para mim, eu falo, Fê, vá orar. Não sei, vai orar. Uma vez, acreditem se quiser, eu devia ter uns 4, eu não me lembro disso, porque eu tinha 4 anos de idade, meu irmão tem 1 ano a menos que eu, tinha 3. E eu tive o meu avô paterno, ele teve diabetes, 36 anos ele ficou cego, com 40 e pouco amputou uma perna, depois amputou a outra, depois amputou o braço, depois ele morreu. Quando ele estava
com as 2 pernas amputadas, a minha avó, a gente estava, eu e meu irmão, na casa dela, e a minha avó falou assim, viu, vamos orar pelo vovô, o vovô está doente, vamos orar pelo vovô, ele estava internado no hospital. Meu irmão falou uma frase, 3 ou 4 anos de idade, ele virou para minha avó e falou assim, o doente é seu, ore você. 3 anos de idade, irmãos, criança de 3 anos de idade já sabe muito mais do que às vezes nós que estamos aqui. A gente quer que o pastor ore por nós, a gente quer que o irmão, a gente vai atrás de profecia, revelamento, profetada, a gente vai atrás de profetada e revelamento, mas não quer orar. Irmão, vou parafrasear o meu irmão, o doente é seu, ore. Num dado momento, Deus vai dar a direção, ei, levanta. E só então, não é que Deus mandou parar de orar, depois que ele buscou e fez o que era necessário, ganhou aquela guerra em oração, Deus fala, fica de pé e faz assim, assim, assado. Você quer ter vitória ou não? Você quer saber o como? Quer saber o como? Dobra o joelho, ora, busca até Deus falar o como, e ele fala. Simples assim. Lembra que eu falei que Deus é detalhista? Deus é detalhista nos mínimos detalhes. Na construção do templo, nas estratégias que ele usava. Você pode ver com Gideão. E Gideão foi uma pessoa, e Deus chama ele de varão valoroso. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus, recebeu e falou, eu quero uma prova. Às vezes a gente ora, Deus fala alguma coisa, e acontece comigo, será que foi Deus que falou? Vamos confirmar. Se Deus, o Espírito Santo falou comigo, Deus tem que falar também com o pastor, e aí sim, você orar para Deus confirmar é uma coisa, agora pedir a direção e ser ele o guru, e ele me sustenta, não, está errado. Nós temos que buscar e orar. Terceiro, aí vem a direção, obedecer aquilo que Deus mandou. Lembra que o problema foi a desobediência? Então, como é que você retorna? Voltando a obedecer ao Senhor. E depois o tratamento. Com relação ao tratamento, e aqui eu concluo, já estou terminando, eu já ouvi pessoas falando assim, nossa, Deus é cruel, precisava matar, precisava fazer isso, ai. Já ouvi o seguinte comentário, não, no Velho Testamento Deus era muito severo, agora no Novo é amor. Engano seu. No Novo Testamento a régua baixou, está mais difícil, porque era só a lei, hoje é muito além. Deus mostrou, não é apenas você seguir religiosamente alguns códigos de conduta, você tem que viver e mudar o interior. Esse era o problema dos fariseus, que eles faziam aquilo que era externo, mas aquilo que era interno eles não praticavam. O amor, viver o amor. Então Deus vai tratar cada um, e nós vamos ter que reparar aquilo que foi feito. Deus estava mostrando para o povo o cuidado e o amor com as coisas dele. Às vezes a gente está na presença de Deus, a gente está vivendo na casa de Deus, e não tem o temor, e não vive, e não respeita, não obedece, e não crê que Deus vai fazer. A gente faz exatamente o contrário, a gente quer fazer aquilo que a gente pensa que é o melhor, a gente quer fazer aquilo que a gente entende, que a nossa mente entende, ah não, isso aqui dá certo, isso aqui o fulano usou essa técnica, isso aqui, e Deus às vezes pede um negócio completamente fora da tua lógica humana, mas se Ele mandou, Ele vai fazer. Ponto. Eu não sei como cada um está vivendo aqui. Como eu disse, eu não conheço a sua vida. Eu não conheço a tua dificuldade. Eu não sei o que você tem passado. Mas uma coisa eu sei, que Deus, Ele vai fazer de acordo com aquilo que você vive. Ele pede para nós, Ele dá a direção, e a decisão de cumprir ou não é minha. Eu decido se eu vou fazer ou não. Você pode reparar aqui, uma coisa, você que frequenta a Love Church, não importa o tempo que você vem, o centro não é você, a sua necessidade, não é, o centro é o reino de Deus, é Jesus e o reino de Deus. E vez após vez, você pode reparar que as mensagens aqui, elas são direcionadas para que a gente mude a nossa forma de viver, o nosso coração, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, que nós somos responsáveis por esse mundo. Sabe por quê porque Foz do Iguaçu ainda não conheceu a Jesus? Porque nós vivemos em desobediência, porque a igreja,
O dia que a igreja começar a viver, as coisas vão começar a acontecer, não apenas aqui, mas na cidade. Nós temos uma direção bem clara, nós temos uma direção específica. Também não decoro missão e visão, pastor. É pastorear, ocupar, não sei o quê. É isso aí, amém, aleluia. Eu sei mais ou menos, eu sei que tem que ocupar, sei que tem que pastorear, eu sei que tem que transformar, o que mais? É isso aí. Então, vamos pegar só os verbos, que já vai me dar trabalho de decorar os verbos. Estou no final da mensagem, eu não podia contar piada, ai meu Deus do céu. Pastorear, ocupar e transformar, nessa ordem ou não? Ocupar, vai lá, então vai lá, todo mundo me ajude. Ocupar. Não, tá bom, senão eu já me perco. De novo, agora com a boca aberta, vai lá. É missão só do pastor isso? É tua. Sabe quando isso vai acontecer? A hora que Deus vai dar uma direção para nós aqui. Essa direção vai parecer loucura. Mas pastor, não, tá louco. Isso aí não dá. Ele vai dar direção e nós, em obediência, nós vamos ter a fé para fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Aí a gente vai começar a ver o sobrenatural. Aí a gente vai começar a ver as coisas rompendo na nossa vida. Aí a gente vai começar a ver demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas, sendo transformadas. Aí a gente vai começar a ver mortos ressuscitando. Não estamos falando aqui de nada pessoal, é para o reino de Deus. É para isso, é entender quem Ele é, quem nós somos e aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Se coloca de pé.